Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos hoje, então, já no capítulo 12 do livro Kybalion. Não tem ninguém vindo hoje pela primeira vez, ou tem? Temos algumas pessoas, 2 pessoas novas. Apenas reiterando para vocês o início tradicional que fazemos a esse ciclo, a leitura desse livro. Nós estamos fazendo uma palestra por capítulo, já temos várias no YouTube. Aliás, reitero o que sempre falo, que vocês nos ajudem a divulgar o canal do YouTube, porque como um trabalho voluntário, a nossa possibilidade de propaganda é um pouco limitada em termos financeiros. E o YouTube tem sido para nós uma ferramenta de captação de pessoas, de divulgação do nosso trabalho muito boa. Então, nós já estamos com várias no YouTube. Hoje estamos aqui, então, entrando no capítulo 12, o livro tem 15 capítulos, e em breve encerraremos essa nossa aventura tão ousada. Eu não sei se eu tivesse que começar de novo, se eu não pensaria 2 vezes, porque foi realmente uma aventura muito ousada. Esse livro tem um nível de dificuldade muito grande. Enfim, mas estamos atravessando essas dificuldades juntos e temos todos sobrevivido, não é isso? Lembrem que sempre começamos com esse poema, não escolhido por mim, mas pelo autor do livro, que está na introdução do livro, que diz o seguinte: ó, não deixeis que se apague a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor, não deixeis apagar esta divina chama. A ideia que ele coloca é mais ou menos a ideia que eu quis colocar para vocês na primeira palestra. Bom, o que nós podemos entender do Kybalion é uma pequena fração. Mas se você passa adiante essa pequena fração, é uma alavancada para que as outras pessoas possam também partir daí e reunir a sua gota de conhecimento. Porque nós somos filósofos, amantes da sabedoria e não sábios. Então, quando você coloca um filósofo diante de um livro como esse, que é baseado em sabedoria hermética, necessariamente o que nós vamos ter é uma gota. Eu nunca prometi para vocês mais do que isso, é uma gota. Porque a sabedoria hermética é algo muito maior do que aquilo que um filósofo como nós pode alcançar. Mas essa gota, num mundo onde nós estamos com tanta escassez, né, com tanta secura, essa gota já é capaz de matar a sede de muita gente. Então, aquele pouquinho que você tem, conhecimento é compromisso, aquele pouquinho que você tem, passe adiante. A pessoa que escreveu esse livro, que é um autor anônimo, que o escreve em 1908, já falei isso para vocês, é um livro moderno, baseado na tradição hermética. Ele acha que o pouco que ele sabia dessa tradição, ele tinha o compromisso, a obrigação de passar adiante. Eu espero que a gente também faça isso. Embora muito metafísico, muito abstrato, vocês percebem que ele traz consequências muito concretas na nossa vida. Uma mudança de postura diante da vida que é muito significativa. Faz diferença prática na nossa vida. E quando algo faz diferença prática, temos esse compromisso com o futuro, que, como dizemos sempre, também são nossos filhos. Temos um compromisso com aqueles que virão, de passar adiante a gotinha que conquistamos, a seiva da nossa vida, aquilo que foi conquistado em profundidade. Então, essa é a ideia desse poema: conhecer e comunicar, transmitir, passar adiante. O livro, que eu acho que todos já têm uma noção de como ele é um livro muito fino. Imaginem que a gente conseguiu tirar tanta coisa de dentro de um livro muito fino, porque ele realmente é denso demais. É o tipo de livro que é complicado para o nosso leitor atual, porque ele não deixa que você disperse. E nós temos muita dificuldade para fazer uma leitura sem dispersar nem um minuto, né? Aquela hora que você está ali concentrado, puf, pensei na conta do supermercado, já perdeu um monte de coisa, já não vai mais pegar a sequência. Então ele exige um nível de concentração tão elevado que às vezes é cansativo e difícil para o homem moderno, que está viciado na dispersão. É um dos nossos maiores vícios. Então, estarmos mastigando juntos, palavra por palavra, nos ajuda a pegar pelo menos um pouco da intenção que está por trás de cada um desses capítulos. O estudo da filosofia hermética do Antigo Egito, da Grécia, falamos sempre também da Idade Média, a alquimia medieval era hermetista, também do Renascimento. Marcílio Fitino, grande filósofo renascentista, é o primeiro a traduzir esse livro para o latim. Então nós sabemos que é uma obra que vem cruzando a história da humanidade. Se nós colocarmos aí uns 2000 anos antes de Cristo, pelo menos, porque há quem diga que tem muito mais, são 4000 anos de história. Qual é o tamanho de um ser humano para poder impactar 4000 anos de história? Só isso já nos impõe um certo respeito. Quem terá sido esse homem?
para deixar um conhecimento que, ainda que reescrito, decodificado, ainda impacta a história 4.000 anos depois. Embora eu acredite, que aliás é uma coisa interessante reiterar para vocês, é lógico que quando uma pessoa escreve um livro como esse, em 1908, ele deve ter colocado a sua interpretação. Toda vez que a gente reescreve algo, limita a nossa visão. Mas, de qualquer maneira, eu não acredito que essa pessoa teria grandeza nem condições de inventar as ideias que estão aqui. Ele pode interpretá-las e, ao interpretá-las, deve reduzir em alguma coisa, que sempre fica do tamanho daquele que interpreta. Mas as ideias que estão aqui são maiores do que aquele que as transcreve. E faz muito sentido para a gente. E a gente tem que aprender a julgar as coisas pelo nosso próprio discernimento, e não por quem indica. Então, quem foi que disse que esse livro é bom? Eu li, achei bom. Leia você e veja se você acha bom também. Confie um pouco mais no seu próprio discernimento. Depure o gosto, desenvolva a sensibilidade para saber quando as coisas são sensatas e quando não são. Senão a gente tem que rotular. Livros de 1900 para cá não leia. Tem muito de 1900 para cá que é bom. Livros de 1900 para lá, leia. Não, tem muitos que são ruins. Não dá para rotular a sabedoria. Sabedoria, ela é inesperada. Você pode ter um péssimo livro na Roma Antiga ou na Grécia Antiga, um excelente livro na semana passada, e ninguém vai te dispensar de analisar cada coisa que surge diante de você com o teu próprio critério, com o teu próprio discernimento. Daí a utilidade, por exemplo, do estudo da filosofia, a utilidade de estudarmos juntos os clássicos, depurar o gosto, despertar o senso, confiar mais em si próprio. Pode haver uma coisa escrita na semana passada que seja imperdível, e pode haver algo secular e imperdível. Não vão nos dar a receita pronta, como diziam na China, o jantar não é grátis. Vocês conhecem essa história bobíssima? Um imperador muito preguiçoso que manda que os seus sábios resumam toda a sua biblioteca a um único volume, eles resumem a um único volume. Aí ele olha, mas que volume grosso, não vou ler tudo isso, resuma uma única página. Aí eles escrevem um papiro enorme. Não, muito grande, uma única frase. Aí eles escrevem, um jantar não é grátis. E de fato não é. Há que desenvolver o discernimento para saborear esse jantar. E aí, através do teu próprio critério, saber é bom ou não é. Então, os caminhos fáceis mentem, que é mais uma frase clássica romana, em áspera veritas, no difícil está a verdade. Então, nesse nosso capítulo 12, a causalidade, lembrem, entre aspas, sempre temos aquilo que era original, do corpus hermeticum, da tradição antiga, e fora de aspas, os comentários modernos. Então, esse é propriamente o conceito original. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O Corpus Hermeticum é um livro feito com a autoridade de quem sabia o que estava falando. O Corpus Hermeticum, no qual essa tradição se baseia, ele faz afirmações de um homem que conhece um pouco da natureza das coisas. E ele diz, olha, não existem vácuos na natureza. Não existe nada que tenha surgido do nada nem que vá para o nada. Tudo está concatenado numa ordem perfeita. Tudo tem o seu momento de surgir no palco da vida. E esse momento tem que ser precedido pelo momento x menos 1, x menos 2. Tudo está muito bem concatenado. A natureza não deixa vazios. Não existe vazio. Existe um matemático chamado Henri de Poincaré que ele diz que o acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. De uma certa maneira é isso mesmo, porque é cômodo demais. Aquilo que eu não entendo é casual. Aí o dia que eu entendo, não é mais casual. Nunca foi. Admita que as coisas tenham sentido e que simplesmente você não as captou. Existe um sentido para o movimento mais aleatório das partículas, que é aquilo que se chamava de movimento browniano. Hoje já se sabe que existe um sentido para o movimento dos fatos na tua vida, para o movimento dos pensamentos na tua cabeça. Existe um sentido, alguma coisa os evocou, alguma coisa os trouxe, que alguma coisa pode mandá-los embora. Existe uma concatenação. Bom, isso é um dos maiores universais que se pode dizer dentro da filosofia. Porque, olha, até a lei de Newton fala sobre isso no plano físico. E no Oriente é um dos conceitos, digamos assim, mais fantásticos da Índia, que é o conceito de karma. Eu considero que se eu fosse ver algumas coisas aprendidas dentro do curso de filosofia que radicalmente mudam a nossa visão de mundo, uma dessas coisas, basicamente, é o conceito do karma.
que faz com que você se pergunte a respeito do sentido das coisas. Elas deixam de ser aleatórias, elas passam a ter alguma coisa para te ensinar. E você pode se colocar diante da vida como um aprendiz constante. Então, poucas coisas são tão preciosas quanto banir a casualidade da nossa vida. Porque quando você realmente tira da sua vida a casualidade, começa a estar numa postura de aprender sempre, ou pelo menos sabe que poderia ter aprendido. E que se absteve disso por distração, por inércia, mas que aquilo tinha alguma coisa para te ensinar. É uma mudança muito radical diante da vida. Ele imprime realmente um ritmo de aprendizado muito diferenciado. Então, a lei do karma indiano, que é uma coisa interessante, eu tenho alguns anos de filosofia, e se diz que a pedagogia clássica que a filosofia utilizava, ela é uma espiral. Ele volta ao mesmo ponto com um pouco mais de profundidade, ao mesmo ponto com um pouco mais de profundidade, ao mesmo ponto com um pouco mais de profundidade. Bom, depois de algumas décadas de filosofia, eu ainda não terminei de entender essa lei do karma, nem vou terminar, nem tenho pretensão. Porque de vez em quando volta lá e tem um aspecto que eu nunca tinha pensado e que é fantástico. E é o karma de veículo, e é o karma futuro, e é o karma não sei o quê, e é o karma não sei das quantas. E cada vez vai complementando mais essa visão e essa compreensão ampla do universo como inteligente, concatenado, dotado de sentido, e ao mesmo tempo a tua capacidade de olhar simbolicamente para a vida. Então você nunca acaba de aprender essa bendita lei do karma, desistam. Porque ela é um dos ensinamentos que primeiro a Índia oferece, mas que o último a gente entende. Em último a gente entende, porque não é fácil. É dotado de muitos detalhes. Mas basicamente o princípio da causalidade é a lei do karma indiano. Não poderíamos dizer que é diferente em nada. Tudo está concatenado e não existem vácuos. Se existisse um vácuo, um vazio, um lugar onde existe o acaso é onde não rege nenhuma lei. Se não existe nenhuma lei, ele não é submetido ao todo, que é o nome que o hermetismo dá a Deus. Se alguma coisa está fora de Deus, essa alguma coisa o limita. Então ele já não é mais o todo, ele é uma parte. Ele não é mais absoluto, ele é relativo. Tem ele e essa coisa, que não está dentro dele, porque se não tem lei, não está dentro dele. Tudo que está dentro dele está submetido à lei. Então vocês percebem que uma molécula de casualidade questionaria Deus, questionaria o absoluto, dividiria o universo, quebraria a lógica da vida. O universo entraria em completo colapso por causa de uma molécula de casualidade. Então ela, por lógica, não poderia existir. Então Kybalion ele vai trabalhar dentro dessa linha. E aí há muitas comparações em várias tradições que nós poderíamos estabelecer. Esse é um capítulo que tem umas consequências um pouco duras na nossa vida prática. Nós vamos ver. Não é fácil, como nenhum foi, né? Não é fácil no sentido de que seja muito metafísico, ele não é fácil pelas consequências práticas que traz na nossa vida, que são um pouco duras de assimilar. Então ele diz, é como se fosse esse jogo de dominó. Não existe acaso, os fenômenos são ininterruptos. Existe um filósofo pré-socrático que ele dizia que o universo é um contínuo, onde ser toca ser, não há vácuos. Ou seja, não tem um lugar onde o dominó cai e não bate em nada, porque o universo é pleno. Uma substância do lado de substância, muitas delas desconhecidas ainda por nós, de tal maneira que qualquer coisa que vibre, essa vibração vai repercutir a toda a sua volta, porque ele está cercado de vida, o universo é pleno, ele não tem vácuos. Então não existe um dominó que caia e não atinja nada, porque não existe o nada. Ele vai provocar ainda que seja uma onda de ar que de alguma maneira afeta do outro lado. Da mesma maneira não existe um pensamento que passe pela nossa cabeça que não afete nada. Então imagine aquela pedrinha que você joga dentro do lago e que as ondas vão se ampliando e uma pequena ondulação vai chegar até o outro lado do lago que você não está vendo. Uma pequena ondulação do que você pensou, fez, viveu, vai chegar do outro lado da tua vida quando você não estiver mais aqui. Alguém vai afirmar uma ideia, alguém vai reforçar um ato que lá atrás você foi o primeiro a jogar a pedrinha. Não sei se vocês assistiram aquele filme, que eu acho muito bonito, gosto bastante, que é o Gladiador, onde o personagem principal, Máximos Décimos Merídios, ele dizia, o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. E essa frase, que é baseada no pensamento estoico romano, é muito bonita e muito veraz. O que fazemos em vida ecoa pela eternidade. E as ondas demoram muito mais tempo do que nós imaginamos para se dissiparem dentro desse lago. E talvez pessoas sem rosto, que ainda não estão aqui, que ainda estão por vir, sejam influenciados por aquilo que pensamos, vivemos e fazemos hoje. Talvez o nosso impacto seria bom que fôssemos justos.
Talvez o nosso impacto não seja tão grande quanto gostaríamos, mas seja maior do que aquilo que a gente possa imaginar. A nossa vida, com certeza, gera ondas dentro desse lago, gera consequências, em vários tempos. Bom, então um universo pleno, onde ser toca ser. Nada deixa de afetar ao se mover, ao pensar, ao vibrar, deixa de afetar o seu meio, nunca. O universo seria caótico sem isso. E várias tradições falaram sobre esse princípio. Então, olha, é uma lista longa. Não vou fazer isso que eu tenho mania de fazer com vocês, porque senão a gente estende a palestra para 2 horas. Mas você vai encontrar isso na Cabala hebraica, você vai encontrar isso na Índia muito fortemente, na tradição chinesa, taoísta, todo canto. A ideia de que o universo não é casual, o universo é causal. E todas as coisas repercutem e geram ondas, e geram efeitos, e geram eco. Agora, o que ele coloca aqui é mais profundo do que nos parece a princípio. Se não existisse a lei de causa e efeito, o universo seria absolutamente caótico. É importante entender isso. Me recordo que uma vez aquele autor moderno, Fritjof Capra, ele dava um exemplo que eu achei curioso, engraçado, que ele dizia que seremos conhecidos pelo futuro, sobretudo pela loucura de acreditar no acaso, porque é um dos maiores contrassensos que existem. Aí ele dá um exemplo muito engraçado, que ele diz o seguinte: o universo está em constante transformação, e em transformação para estágios mais complexos do que antes, o cosmos. Possibilidade de algo complexo evoluir para um estágio mais complexo como fruto do acaso é como você descer uma escada com um computador, tropeçar, o computador caiu na escada, pum, 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 aí ele chega lá embaixo, um computador muito mais moderno, graças a essa casualidade. Nem sei o que seria um computador moderno agora, porque eu já não estou mais atualizada. Mas imagine, um último modelo da Apple, porque ele sofreu essa mudança casual. Você vai dizer, isso é uma loucura? Imagina, é um contrassenso. Se isso acontecesse, seria uma fila de gente para jogar computador na nossa escada, né? Não acontece. Mas um computador é muito menos complexo do que uma galáxia. Se não acontece com ele, por que aconteceria com a galáxia? Por que aconteceria com um ninho de galáxias? Joga o ninho de galáxias no chão e ele se torna muito mais complexo. Nem chão não tem, para começo de conversa. Então, não vai acontecer. Essa variação necessariamente obedece a um sentido, obedece a uma inteligência, obedece a um propósito, um dharma, que é uma lei que passa por dentro de tudo isso. E necessariamente isso faz com que você, nesse momento, possa entender o que eu estou dizendo. O fenômeno da inteligência, o fenômeno da razão, é uma demonstração de ordem. Um pensamento concatenou com outro, que concatenou com o outro, que chegou a uma conclusão. É um processo, né? Um silogismo. Premissa, conclusão, premissa, conclusão, premissa, conclusão. Entendi. Se a mente de vocês fosse caótica, nem eu conseguiria me comunicar, nem vocês entenderem. A razão é um fenômeno de ordem. Agora percebam que se você tem um universo ordenado, dentro do cosmos, uma célula ordenada. Se essa célula é ordenada, ela vai precisar de alimentos ordenados do meio. Uma célula ordenada precisa de estímulos constantes, precisa que o meio a alimente, que o meio absorva aquilo que ela excreta, ela precisa estar num contexto ordenado. E esse contexto, para se manter ordenado, vai precisar ter ordem em volta dele, para também alimentá-lo, para também absorver os seus excessos. Ou seja, se você tiver uma célula ordenada, o universo é ordenado. Entendem isso? Porque senão ela não se manteria ordenada. Se você acredita no caos, então não tem por que você ouvir o que eu estou falando, porque o que eu estou falando é caos. E o que você está absorvendo também, então isso é uma perda de tempo. Por que você se levanta da cama pela manhã? Não existe filosofia possível dentro do caos. Porque nada que você faça vai te garantir que você vai ter efeitos condizentes, então não faça nada. Ou faça qualquer coisa, tanto faz. É isso? Se as causas não estão concatenadas com os efeitos, por que você vai escolher as causas, se os efeitos são arbitrários? No caos não existe conexão lógica entre causa e efeito. Então, tanto faz. Para que filosofia? Tanto faz eu falar coisas lógicas ou absurdas, porque não existe lógica. Então, a mente não é ordenada, o mundo não é ordenado, as emoções não são ordenadas e não há sentido para qualquer operação, qualquer esforço no sentido de melhorar o mundo, que não necessariamente daí virão consequências melhores. Você já imaginou? Isso é a loucura. E isso é uma coisa que Platão falava. O homem que absorve profundamente a ideia do caos, ele vai acabar se tornando caos, ou seja, loucura. Porque ele vai ter que internalizar esse caos. Aquilo que você acredita fora, você vai acabar internalizando. E se você internalizar o caos, você está louco.
Não tem possibilidade de razão dentro do caos. Ou seja, se há uma célula de inteligência dentro de você, o universo é ordenado. Porque essa célula vai exigir insumos do meio ordenados. Ou seja, é todo o caos ou é todo o cosmos. São duas coisas que não convivem. Não daria para você ter nenhuma ação efetiva dentro do universo que não te promete respostas condizentes com as causas. Nem há filosofia possível. É uma perda de tempo. Agora, isso é um princípio que parece básico, que parece bobinho. Mas quando você vai para a vida pensando que você é o dono das leis que arbitram a tua vida, de tal maneira que toda glória, toda tristeza, tudo de bom e tudo de mal é consequência de causas que você escolheu consciente ou inconscientemente, isso te dá uma responsabilidade muito grande diante da vida e te exige maturidade. Então a gente prefere fazer de conta que o caos existe. Porque aí as coisas acontecem, a gente bota a culpa em alguém ou diz que foi acaso, foi azar. Não assume a responsabilidade. E não assumir a responsabilidade faz com que fique mais leve, né? Não fui eu, foi alguém. Forças ocultas tramam contra mim. Não é isso? Síndrome de Jânio Quadros. Ninguém conhece mais o Jânio Quadros, mas ele falava muito sobre isso. Então é fácil você se isentar da responsabilidade da vida, porque esse é um cidadão que te ajuda muito, o tal do acaso. É uma coisa engraçada. Nós temos certos personagens que parece que a gente inventou só para jogar a culpa em cima dele. E o acaso é um deles. Coitados de nós, teríamos que assumir tudo. Então fica pesado, deixa o acaso aí. Ele faz um papel importante, não é? Mas, de fato, a gente sabe que não tem lógica existir acaso no universo. Isso não daria consistência para o universo se manifestar. Bom, ele vai continuar falando. Nada há fora do todo. A existência do todo como absoluto faz várias exigências lógicas para nós. Inclusive aquela que falávamos numa dessas palestras para trás, que o Caibalion, ele realmente vira o nosso mundo de cabeça para baixo, né? E uma das coisas que ele colocou para trás lá é que não poderia existir, por exemplo, o mal absoluto. Porque o mal absoluto, se ele é absoluto, então tem dois absolutos no universo, então nenhum dos dois é absoluto, todos os dois são relativos. Percebe? Só pode haver um absoluto, senão ele não é mais absoluto. Então, uma molécula que fosse completamente má negava Deus. O que pode acontecer com essa molécula? Está fora do lugar, sendo usada para uma coisa que não é apropriada para ela. Isso é platônico. Quando ele diz que uma coisa não é boa ou má em si, depende do uso que se faz dela. Então, se você pega a faca, tira da mão do bandido e coloca na mão da cozinheira, está bem. Ela não é má a faca em si. O que é mal em si? Isso dentro do nosso curso de filosofia é uma das coisas que a gente vai estudar, que é a ideia do bem de Platão. E o Caibalion fala sobre isso, e aliás é muito provável que Platão tenha aprendido daí. Da tradição hermética, que é muito anterior a ele próprio. Ou seja, o bem necessariamente faz os seres evoluírem quanto àquilo que a natureza espera deles, independente de serem agradáveis ou não. E se alguma coisa causa dano, talvez ela esteja no lugar errado. Que aí vem o conceito de justiça. Cada coisa no seu lugar, não existe mal no universo. Eu adoro aquela passagem egípcia, que havia um vilão. Era o vilão da novela das 8 do Egito, que era o Sete. E aí o mocinho da tradição egípcia, que era o Horus, foi lá brigar com o vilão. Como se esperaria se fosse uma novela global, matava o vilão. Ele não mata. Como esse Sete era um cidadão muito colérico, tinha muito fôlego, ele bota ele para soprar, porque com aquele fôlego todo ele podia soprar as velas da barca de milhões de anos, da barca dos deuses. Então, ele transformou a cólera em fôlego, em sopro, em força. De alguma maneira converter a sua teimosia em determinação, as suas paixões cegas em entusiasmo, toda essa energia polarizada da forma correta se torna força. E ela não é má em si, mal é o uso que você está fazendo dela. Se você fosse capaz de reorganizar dentro de si e colocar cada coisa no seu lugar, não existiria mal. Porque ela polarizada da forma correta vai te ajudar a crescer. E ela é um degrau que necessariamente você vai ter que consertar, porque vai ter que passar por ele. Simplesmente consertá-lo, não eliminá-lo. A obra em negro da alquimia medieval era isso. Você descer os porões da consciência e ver os animais selvagens que vivem lá e domesticá-los, não matá-los. Fazer com que eles tracionem o teu carro para que você viaje pela vida. Você não vai eliminá-los, não são maus, estão mal educados. Isso é uma coisa que muitas vezes em palestras eu já falei para vocês, porque realmente tudo, gente, você é um filósofo quando qualquer coisa para você tem uma mensagem para te transmitir. A gente recebe ou não, mas que a mensagem está ali, está.
E é uma coisa que eu sempre achei muito engraçada, é quando as pessoas chegam na sua casa e dizem: como esse seu cachorro é educado? Que sorte que você deu! Porque eu tenho um lá em casa que é uma peste, destrói tudo, faz isso, faz aquilo. Você olha e diz: cachorro educado? Assim, de graça, porque nasceu educado? Quem já viu isso? Você não passou pelo estágio de esfregar o focinho do cachorro no tapete, botar o Pip Dog no jornalzinho, levar ele lá uma vez, 2, 10, 50, 1000. Um dia ele aprendeu, não foi assim? Aí ficou educado e a pessoa vem e acha que você foi premiado com um cachorro educado. Você construiu isso. E o eu animal é educado se alguém educa, é evidente. Ninguém é premiado com nada educado. A educação é um processo. Então isso é construído, pegando os elementos, pegando as forças que existem ali e revertendo para que elas deem o seu melhor. E você tem um eu animal dentro de você também. Faz a mesma coisa. Vai trabalhando, revertendo a mesma energia que antes puxava para baixo, passa a impulsionar para cima. É como se fosse a lei da gravidade negativa, né? A lei da gravidade do espírito, puxa para cima, não puxa para baixo. Contanto que você coloque a tua consciência em contato com ele, com princípios, com valores, com sabedoria. Enfim, a ideia de que não existe o acaso é muito parecido com a ideia de que não existe o mal. Seria um vácuo, sem nenhum sentido. E as coisas que não são dotadas de sentido não existem. Lembrem que eu falava para vocês do Bardo Todol tibetano, o livro dos mortos tibetanos, que diz que se tiver 1 minuto na tua vida que não tenha nada para te ensinar, vai ser tirado da tua vida. Porque o universo não deixa vácuos. Oh, mas esse negócio é Tibete. É Bardo Todol. Não tem nada a ver e tem tudo a ver. Parece que todo mundo que sabia alguma coisa falou a mesma coisa. O universo não deixa vazios. Não tem nada para te ensinar. Puf, tira da vida dele. Não vamos desperdiçar 1 minuto. 1 minuto é muito. Muitos seres não vivem isso. Então, tudo que está aí é pleno de sentido, não há vazios. Outra coisa que é muito interessante, aí ele vai entrando na parte mais prática e psicológica da história, né? As coisas não geram coisas. Isso é verdade. A gente tem a impressão, bom, se existe causa e efeito, então essa coisa que está aqui gerou aquela que vem depois. E a anterior gerou essa. Não é bem assim. Ele vai dizer, os elos sucedem elos em etapas sucessivas da manifestação da lei. Ou seja, todos os seres seriam essências divinas. Quando chega o momento deles de entrarem no palco da vida, eles entram. Então o elo número 9 cumpriu a sua missão. Agora é hora de vir o elo número 10, que toma um corpo e se concatena com ele. Aí agora é hora de vir o elo número 11, que toma um corpo e se concatena com ele para cumprir a sua missão, que não é igual a do elo número 10, não é igual a do elo número 9. Se vocês imaginassem o processo só como material, um elo gerando o outro, eles seriam todos iguaizinhos. Não teria possibilidade de evolução, de renovação, de expansão. E, aliás, o que se diz é que, em geral, um efeito é inferior à sua causa. Então, se um filho fosse só um efeito do pai, ele tenderia a ser menos do que o pai. E, às vezes, é um ser totalmente diferente. Então, na verdade, existe o palco da vida, onde as coisas... Vai chegando o momento delas entrarem no palco. Mas não é que ela seja uma consequência completa do que veio antes. Entende isso? Já já ele vai trabalhar com isso. Uma pessoa que não tem nenhuma individualidade, vocês vão dizer, que exagero. Uma pessoa totalmente massificada, ela não tem outra coisa a fazer senão reproduzir tudo que veio até ali. E não é tão impossível assim existir uma pessoa desse jeito. A possibilidade dela mostrar a sua individualidade ao mundo, dela renovar, é muito pequena, às vezes praticamente ausente. Ela é uma repetição de tudo que foi feito até agora e às vezes até menor. E se só houvesse isso, o mundo estaria se repetindo desde o início dos tempos. Não teria nascido um Mozart, não teria nascido um Leonardo da Vinci, não teria nascido um Platão. Eu não sei nem quem era o pai de Platão. Quem lembra o nome dele? Não estou lembrando agora. Mas com certeza Platão não era uma repetição do seu pai. Ele era algo absolutamente novo que surgiu naquele momento da história, porque era o momento dele de entrar no palco. Então o homem tem essa possibilidade, os seres têm essa possibilidade. Eles simplesmente não são um produto do que veio antes. O que veio antes gera as condições para que eles se apresentem ao mundo naquele momento. Mas se uma coisa fosse produtora da outra, tudo seria igual. Agora, quanto menor o nível de consciência, maior a possibilidade de que isso seja realmente assim. Aí nós vamos aproximando da parte quente da história, né?
Entenderam isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá? Então, um ser não é simplesmente produto do outro. A lei da causa e efeito não diz isso. Ele diz que o ser anterior gerou as condições para que você venha ao palco agora, mas não que ele gerou você completamente. Vocês lembram? Só para esclarecer essa ideia, que vocês não estão com uma cara que esteja me convencendo muito. Quando uma pessoa diz, por exemplo, que pode clonar um ser humano, o que ela clonaria? 2 irmãos gêmeos univitelinos já não estão clonados? Não são idênticos geneticamente? Mas são idênticos como seres humanos? Podem ser francamente diferentes, porque o corpo físico é só uma embalagem. Ali dentro tudo uma riqueza psíquica, que talvez obedeça a uma coisa mais elevada, que é uma riqueza essencial, espiritual, que simplesmente usa esse corpo físico como embalagem. Então, da mesma maneira que 2 corpos idênticos não geram 2 seres humanos idênticos, um pai não gera um filho idêntico, um neto idêntico. Ou seja, um ser não gera completamente o outro, ele dá oportunidade para que o outro surja. Mas tem coisas do outro que não foi ele que gerou, que vieram de cima, vieram de outro lugar. Existe uma palestra minha que é sobre os cânticos de Cecília Meirelles, vale a pena, os cânticos são lindos. Tem uma passagem que ela diz: não diga, este que me deu o corpo é meu pai, esta que me deu o corpo é minha mãe, porque teus pais também são aqueles que te geraram em espírito. E esses são muitos, inúmeros ao longo da história. Entendem isso? Então, se nós estamos falando de Platão aqui, ele tem sido tão útil para nós, ele também não é teu pai? Mas o que foi que ele gerou em você? Outras possibilidades que não um corpo físico. Foi gerando com um contexto para que você pudesse se manifestar e entender certas coisas a partir do que ele fez. Mas isso dependeu também de um esforço teu, de uma participação tua, não é simplesmente um produto do que vem antes. Entenderam mais ou menos essa ideia? Essa ideia de ser produto do que vem antes, isso gerou toda uma corrente de história, de compreensão do mundo, que é o determinismo. O homem é produto do seu contexto e ele não pode fazer nada que supere esse contexto. Então, de onde vieram os grandes homens? Era o quê? Aquilo era uma patologia? Você não pode dizer que Giordano Bruno seja produto da Idade Média. Ou pode? Ou você pode dizer que Leonardo da Vinci era produto do quê? Daquele momento histórico que ele vivia, que também não era lá essas coisas, que era o momento do Renascimento. Quem foi produto, dos grandes homens, quem foi produto do seu meio? Um Mozart convivia com compositores em geral medíocres, músicos da corte. Então, se houve um homem que foi capaz disso, sinal que as coisas não são bem assim. Elas ficam assim quando a gente se acomoda, mas elas podem ser diferentes. O homem pode ser produtor de si mesmo e não um produto do meio. Bom, continuando, ele vai dizer: não há grande ou pequeno na mente do todo. A ideia, o ato e a emoção repercutirão no futuro. Não há pequeno ou grande, percebam que isso é uma convenção. Tentem imaginar, gente, nós estamos num braço da Via Láctea, o nosso sistema solar. A Via Láctea, dentro de um ninho de galáxias, dentro de um ninho chamado a constelação, perdão, a constelação não, a grande constelação de Virgem, né, em torno da qual nós giramos, um aglomerado de Virgem, é esse o nome. Esse aglomerado de Virgem, que é uma quantidade enorme de constelações, forma um muro de galáxias que vai girando, talvez, em torno de alguma coisa maior. Aí você tem um átomozinho, a gente vê muito pela internet esses exemplos, essas comparações. A gente acha o átomo é muitíssimo pequeno, o ninho de galáxias é imenso. Será que diante do todo existe uma fronteira entre o grande e o pequeno? Ele saberia dizer ou ele se interessaria em dizer? Não tem como, porque são 2 abismos. Não existe uma diferença tão grande entre o grande e o pequeno quanto a gente imagina, só porque a gente se toma como referência. As coisas todas têm uma importância dentro do todo, de tal maneira que um átomo, se você faz a fissão nuclear dele, vocês sabem o prejuízo que ele é capaz de trazer. Uma célula que se desordena dentro de nós, vocês sabem o prejuízo que ela é capaz de trazer. Então não existe limite entre o grande e o pequeno. Eu não sei dizer se um pensamento que eu gero repetidamente, não afeta ninguém, é só meu. Eu não sei o tamanho do prejuízo que ele pode gerar. A gente sempre fala a respeito de um pensador que viveu no século retrasado, nossa, é isso mesmo, estou ficando velha, século retrasado, século XIX, Augusto Comte, o positivista, que dizia que todo pensamento metafísico da antiguidade
tinha sido a infância da humanidade, tinha sido inferior, que o homem vem progredindo do teológico ao metafísico e depois ao científico, que era o estágio positivo. Portanto, nós somos hoje melhores do que todo o passado. Isso é uma estupidez, é uma loucura. Mas olha, tem tanta gente hoje que pensa dessa forma e nunca nem ouviu falar que existiu Augusto Comte. Sabe nem quem era ele. Mas esse pensamento foi repercutindo, foi ecoando, de tal maneira que há quem trabalhe, por exemplo, em relação à filosofia, que nem trabalha em relação a processamento de dados. Então, se você tem um livro de computação com 2 anos, está desatualizado, né? Imagina que eu te passe um livro de filosofia com 2.400 anos. Ô louco! Deve ter coisa nova melhor. E às vezes não tem. Se vocês pegarem um conceito de justiça de Platão, eu garanto para vocês que não tem melhor. E tem 2.400 anos, está um pouco desatualizado. Ou seja, as coisas não são assim. Não são de uma maneira progressiva e crescente, da maneira como a gente pensa. A história passa por ciclos, onde temos muito a aprender com o passado, e o passado tem coisas que poderia aprender com o presente também, e conciliar isso tudo seria sabedoria. Mas essa ideia positivista está para todo lado. Eu me recordo que uma vez eu colava um cartaz de uma das nossas palestras de filosofia, isso agora é um pouco arcaico, né? Porque quase não temos mais cartazes, mas nós divulgávamos muito dessa forma e falava a respeito de algum pensador antigo. E uma pessoa me falou isso, mas olha só, você está falando de um homem que viveu há 1000 anos e hoje nós andamos de avião a jato, sabemos muito mais do que ele. Eu usava para essa pessoa um exemplo que é do nosso fundador, o professor Jorge Ângeli Fraga, que ele dizia, uma pessoa que conduz uma biga em Roma e uma pessoa que conduz um avião a jato, progrediu a máquina, não necessariamente o homem. Talvez ali você tivesse uma pessoa mais fraterna, mais generosa, e essas coisas não são desprezíveis, são evolução também. E a máquina, quando evolui sozinha, não necessariamente é um benefício, porque quando você vai para o abismo, é melhor ir a pé do que num avião a jato. Não é isso? Vai mais devagar. Então, são muitas considerações simples, mas que são importantes da gente fazer. Então, é uma ideia. E é uma ideia que repercutiu e contaminou gerações. E quais as tuas vão contaminar? Quais os teus sentimentos? Quais as tuas posturas? O que somamos ou o que subtraímos com a nossa vida? É uma pergunta amarga, dura de responder, mas que a gente teria que se responder. Se eu colocar dentro de uma soma todos os elementos que eu modifiquei na vida, isso realmente vai acrescentar a humanidade ou vai subtrair? Eu fui um fator de soma? Então não há insignificante, não há pequeno. Tudo aquilo que você é, repercute. Macieira necessariamente vai repercutir propagando maçãs. Os teus valores vão repercutir gerando valores parecidos. Não existe nada impune, nada inocente, nada que não gere consequências, porque a lei da causalidade diz que tudo é causa de um efeito futuro, que de uma certa maneira você é responsável por ele. Olhem para os seus filhos, olhem para as pessoas que convivem com vocês e vai encontrar alguns dos seus vícios já projetados lá. Vai encontrar. Tenha coragem de olhar que você vai ver. Assim como nós vemos em nós os vícios dos nossos pais. Continuando, ele vai dizer, livre-arbítrio e determinismo. Pense numa coisa complicada que é essa briga sem sentido. O homem é livre, o homem não é livre, o homem é determinado pelo meio, não é. Ele vai dizer, ambas são meias verdades. Lembrem do princípio da polaridade. Todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, o homem é livre ou o homem é determinado pelo meio? Depende. Que resposta mais vaga. É verdade, mas depende mesmo. Em primeiro lugar, teremos que considerar a frase cristã. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então, na hora de semear, você é livre para plantar milho, soja, trigo, o que você quiser. Mas na hora da colheita, pobrezinho de mim. Eu não aguento mais comer soja e só nasce em soja. Tarde demais. Isso era para ter sido decidido na última semeadura. Na próxima, pensa 2 vezes. Separa os campos, planta coisa diferente. E nós muitas vezes fazemos isso. Jogamos a bola de gelo do alto da montanha e quando ela soterra a nossa casa, coitadinho de mim, mas você participou no terreno das causas. No terreno das causas, muito da avalanche que acontece na sociedade, nós contribuímos com uma bolinha desse tamanho, mas contribuímos. E a bolinha vai rolando montanha abaixo e toma volume. Então, perceber essa questão de que
Existe sempre liberdade. Helena Blavatsky, que é uma grande filósofa do século XIX, falava sobre isso. Existe sempre liberdade no campo das causas. O ser mais ínfimo tem um nível de liberdade de mudar o seu destino. Mas no terreno das consequências, Helena Blavatsky diz, nem os deuses, se você acredita neles ou nele, nem eles podem contra as consequências cujas causas já foram geradas. Porque isso é a lei, e os seres se tornam grandes por obedecer à lei e não por atropelá-la. Então, discernimento para modificar as causas cujas consequências você vai viver amanhã ou depois da manhã. E determinismo? O determinismo existe no nível das consequências. E existe também no nível de individualidade que você já despertou. Que aí vem a outra ideia dele que é muito interessante. Imagine que a evolução é um conjunto de círculos concêntricos e que no centro existe a tua essência espiritual, a tua verdadeira identidade. Quanto mais você caminhou e se aproximou do teu centro, mais você tem possibilidade de gerar causas diferentes. Quanto mais afastado você está, você não tem possibilidade de fazer nada diferente. Você vai ser um executante inconsciente daquilo que está na moda. Um a mais. Então, quanto mais próximo do teu centro, quanto mais próximo do conhecimento e do domínio de si mesmo, mais você tem possibilidade de gerar causas cujas consequências mudarão tua vida. Mas quanto mais afastado, você vai rodar o script, o software vida, só vai dar o play. Não tem muita chance. E aí é que ele vai falar a coisa mais ousada, né? Que a maioria da humanidade vive dessa forma. Roda o software vida. Eu falava para vocês de um conceito que às vezes se usa na antropologia, que é o homem relógio. Você coloca o mostrador de um relógio. Antes do ponteiro do meio-dia, você imagina uma mulher grávida esperando uma criança. E faz um questionário com vários itens sobre a vida dessa mulher. Cultural, econômico, social, temporal, características da família. E você roda esse ponteiro. O ponteiro, quando chega ao ponto 3, você sabe mais ou menos como é essa criança lá pelos 10 anos, os hábitos que tem, os gostos, o que rejeita, o que aceita, o que projeta para o futuro, o que não projeta. Ali em torno da juventude, quando o ponteiro aponta para o 6, 20, 25 anos, quais são seus gostos, suas rejeições, seus hábitos, suas amizades, seu lazer, a maneira como se veste, de acordo com o contexto temporal, ali na meia-idade e na velhice. Ou seja, a máscara está do lado do berço, antes que a criança nasça. Ela simplesmente rodou pelos carris do coletivo. O primeiro presente dela foi a máscara. E nunca a tirou. Uma sobrepersonalidade que nunca permitiu que ela visse seu verdadeiro rosto. Isso é o homem massa. Esse homem massa, ele não tem livre-arbítrio nenhum. Mas ser massa foi uma escolha. Todo ser humano tem uma possibilidade de reconhecimento. Não existe ninguém que não seja dotado disso. De conhecer um pouco melhor a si próprio, desenvolver um pouco mais de discernimento, de escolher um pouco mais os atos da sua vida. Ainda que seja um degrauzinho a mais, não 10. Ninguém espera que ninguém seja igual a ninguém, mas que do ponto em que está, tenha um degrauzinho mais de discernimento, de conhecimento, de capacidade de escolha. Então o determinismo ele é pontual e muito eficaz quando o homem se torna massa. O livre-arbítrio é praticamente zero. Então você conhece um, conhece todos. É previsível o que você vai ver. É previsível o que você vai ouvir. É previsível o fim da telenovela. Não muda muito. E aí ele vai aprofundar um pouco mais nisso, né? Ele vai dizer, mais uma vez, se vocês ficarem com raiva, escrevam para o Hermes Trismegisto. Mas que tá aí, tá. Eu não vou dizer para vocês se eu concordo ou não, vocês é que vão ter que deduzir. Mas que ele fala. Ele diz o seguinte, a maioria da humanidade tem discernimento nenhum, domínio nenhum. São executantes inconscientes de um processo coletivo. Nenhum domínio. Que exagerado será? 7 bilhões, quanto será que tem capacidade de não ser um marionete na mão da moda? No plano mental, no plano emocional e no plano físico. O plano físico é menos grave. Se todo mundo veste igualzinho, bom, que grandes consequências. Mas no plano mental traz consequências muito graves. Você morre sem ter nascido como ser humano. Só sobrevive, não vive. Não diz a que veio. Nem para você mesmo você diz a que veio. Você morre um mistério para si próprio. Lembra que eu falava para vocês? Essa foi uma surpresa para mim.
que foi quando eu folheei um livro com a biografia de Marilyn Monroe, e ela dizia o seguinte: as pessoas dizem que me amam, mas na verdade elas não amam porque elas nem me conhecem, e nem eu me conheço. Talvez eu morra sem saber quem eu era. Eu falei, gente, que impressionante. Marilyn Monroe não tinha vocação para filósofo. Interessante isso. Tinha sede de conhecer a si próprio, e essa sede é muito importante, fundamental. Lembrem o que dizia Platão. Minha mãe Sócrates, era uma ótima parteira, mas não poderia dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Sede de autoconhecimento é gravidez de sabedoria. Então você vai dar à luz. Bom, então ele diz que somos escravos da hereditariedade, de opiniões, de costumes, de condições e etc. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós somos pequenos, eu pelo menos que fui caçula, e bem temporã mesmo, rapa de tacho, como dizia minha avó, a diferença da minha idade para a idade dos meus pais era muito grande, então eu olhava e dizia, não tem nada a ver comigo. Eu caí de paraquedas nessa família, eles não são parecidos comigo. Hoje, quando eu passo pela frente do espelho, até a postura, o rictus facial, eu olho e digo, minha mãe. Porque a memória que eu tenho da minha mãe é a partir dos 30 e poucos, 40 anos de idade, e eu cumpri perfeitamente esse script, estou ficando parecidíssima, até fisicamente. Gestos, maneira, posturas, eu olho às vezes no espelho e digo, gente, não é possível, minha mãe reencarnou, está aí. E quando isso é só físico, no jeito de parar, no jeito de gesticular, tá bom, isso não faz grande diferença, mas na maneira de pensar, nas premissas que se tem diante da vida, nos conceitos, na forma de expressar emoções, aí é complicado, porque aí praticamente congela a vida da gente, engessa. Então você pense, vocês que têm mais a minha faixa de idade, que temos bastante jovens aqui, talvez não consigam visualizar isso bem, mas para vocês que têm mais próximo da minha idade, aqueles amigos e amigas que vocês tiveram e têm, que conhecem bem e que tiveram um filho, e hoje você vê esses filhos adultos, e você olha e diz, eu já vi essa história. Vocês não percebem isso? A próprio jovem às vezes não percebe, mas você que conheceu o pai e a mãe jovens diz, eu já assisti essa cena. Estou vendo 2 vezes a mesma cena, porque é muito parecido. A predisposição diante da vida, um limite de ação, que é praticamente uma nova embalagem para uma velha ideia. Como é difícil. E o jovem não vê, porque ele quer se revoltar contra o pai. Mas tem toda uma parte dos pais que eles não viram. Então não sabem nem se estão copiando ou se não estão. Quando descobrem que copiaram, já passou. Mas você que viu essa cena sabe. Praticamente é um espetáculo repetido, é um replay. Vale a pena ver de novo. E o quanto isso é difícil. Aí ele diz, quando você fala isso, que as pessoas são produtos de hereditariedade, crenças, opiniões, costumes, condições, predisposições psicológicas demais, tendência crítica, tendência cólera, tendência à passividade, tendência ao comodismo, não questionar determinadas ideias, conviver de uma determinada maneira, tudo tão parecido, tão desesperadoramente parecido, mudanças tão pequenas. Aí você diz para as pessoas isso, elas vão ficar revoltadíssimas, sobretudo os jovens. Que é isso? Eu faço o que eu quero. Estou vendo que você faz o que você quer. Estou vendo. Agora vem me dizer uma coisa, por que você quer isso e não outra coisa? Já parou para pensar nisso? Você está fazendo o que você quer, mas por que você quer? Isso não se vai atrás. Quais são as tendências psicológicas que te fazem querer isso e não outra coisa? Foi você que escolheu querer isso? Em geral, não. Mergulhem dentro de vocês e perguntem as suas ideias, qual é a minha? Uma ideia tua, você teve um contexto de vida que você refletiu sobre ele, considerou inúmeras possibilidades, chegou a conclusões e disse, eu penso assim. Quantas tem esse histórico? E quantas foram clonadas? E você não sabe nem quem é o dono. A propriedade intelectual você não pagou nem royalties. Não é isso? Mas quase tudo clonado. Isso é interessante, é dolorido de você perceber. Mas é interessante. Você olha um temperamento familiar, uma tendência familiar, você diz, gente, com pouca originalidade, com pouco me construir. Dói, mas é necessário ver. Que é sobre esse terreno que você pode começar a fazer algum esforço e somar alguma coisa. É necessário ver. Tá? Então o que ele vai dizer? A maioria é um executante inconsciente de uma programação
biológica, psicológica, e o espiritual às vezes nem aparece na cena. Muito pouco, porque o espiritual ele é único e irrepetível. E se ele baixasse aí, reconstruiria isso tudo. E a gente não dá nem espaço para que ele chegue. Percebam uma coisa curiosa. É importante que a gente mergulhe dentro de nós mesmos e veja isso. Quão pouco mudamos ao longo da vida. Se é que tentamos, né? Nós estamos tentando muito, as mudanças são lentas, difíceis. Exige um esforço, uma determinação, uma meta, saber exatamente onde você quer chegar. Isso é importante vermos também para termos mais compaixão sobre a repetição no erro daqueles que estão à nossa volta. Porque mudar quando se quer já é um esforço muito grande. A nossa sociedade nem foi informada de que deveria mudar, de que deveria construir a si próprio. Foi informada de que deveria construir condições confortáveis de vida, só isso. Mas que deveria se tornar um ser humano melhor, isso não está entre os requisitos da nossa educação. Então é muito complicado. E muitas vezes não tem uma noção muito clara nem dos elementos que compõem aquilo que ele pensa ser. Nem quem é ele mesmo dentro de tudo isso. Isso é inteligência. A inteligência começa aí. Inteligere, escolher dentre todas as coisas que você clonou, quem realmente é você. Esse é o verdadeiro fenômeno de inteligência. Portanto, a inteligência é rara. Encontrar a si próprio no meio daquilo que você copiou. Os mestres conhecem as regras do jogo. Mestres é quem dentro da condição hermetista, dentro da nomenclatura hermetista. Mestres são aqueles seres humanos que já chegaram a conquistar alguma individualidade, alguma sabedoria. Não só filósofos que estão correndo atrás da sabedoria, mas aqueles que já alcançaram algum grau dela. Eles acreditam, alguns homens já chegaram mais próximos disso, têm um nível maior, e esses ele chama de mestres. Esses mestres, eles veem as leis do mundo, mas são capazes de se elevar acima delas e construírem a si próprios em cima de determinações, em cima de princípios que eles adotaram por um ato de vontade, em cima de leis maiores e não leis menores. Então, eles são capazes de modificar completamente uma condição de berço que foi dada e serem o que eles escolheram ser. Percebam isso. Uma condição, vocês imaginem, uma pessoa que nasce às vezes numa condição familiar muito desfavorável, muito agressiva, muito difícil, você pode dizer, é uma pessoa comum? Vai ter chances limitadas por esse contexto difícil. Agora, se nascesse aí, sei lá, um Buda, será que ele deixaria de ser Buda porque a família dele era complicada? Eu acho que não. Porque um peso desse se impõe sobre as circunstâncias como uma rocha. Não tem possibilidade, as circunstâncias aí são massacradas pelo peso da individualidade. Diz que existem homens assim. O peso interno deles se impõe sobre as circunstâncias externas. E esses homens, eles não deixam de obedecer a leis, mas optam por leis superiores e ficam acima das leis cotidianas e banais do mundo. Ou seja, se elevam a um patamar, que é aquilo que nós chamamos de princípio de neutralidade. Neutralizam as leis do mundo inferior, obedecendo a leis do mundo superior. Tem um livro que eu acho maravilhoso, um dos mais belos que eu li na minha vida, que se chama Luz no Caminho, que ele diz, os escravos da grande lei do mundo são os senhores do mundo manifestado. Os escravos do Dharma são os senhores do mundo manifestado. Ou seja, eles optam por obedecer à grande lei do universo e se impõem às pequenas leis. Immanuel Kant, que é um filósofo muito interessante, acho até que coloquei isso aqui, os mestres conhecem as regras do jogo, alinham-se acima com leis maiores. Vontade e liberdade era um conceito kantiano. Ele dizia que é como se fosse um funil, você se abre às leis do céu, você se individualiza aqui embaixo. Lembre, pensem num funil. Você se abre às leis do céu, você se individualiza na terra. Agora, se você se abre às leis da terra, o funil inverte. Você se isola no céu, não vê nada das grandes leis do universo. Ou seja, você tem que escolher a que vai obedecer. Para ele, um homem de vontade, um homem livre, é um homem que obedece livremente às leis que ele próprio discerniu e escolheu. Ou seja, liberdade é sinônimo de obediência a leis universais que você escolheu por um ato de vontade. Vocês imaginam liberdade como sinônimo de obediência? Eu escolhi obedecer às grandes leis do universo, justiça, fraternidade, bondade, e escolhi e obedeço voluntariamente. E por isso não estou mais submetida às pequenas leis da moda. Elas para mim são pequenas. Mas ficar solto de tudo, de céu e terra, você não vai ficar.
Eu não obedeço a nenhum princípio, deve obedecer aos fins aqui do mundo. E não sabe nem a quem está obedecendo. É um escravo inconsciente. Então eles servem ao superior, esses mestres, e governam no plano material. É bonito isso? Ou seja, vontade e liberdade como sinônimos. O homem livre e o homem que escolheu livremente obedecer às grandes leis universais. E, portanto, se liberta das pequenas leis passageiras do tempo, as leis humanas. E é capaz, inclusive, de transformá-las, porque não depende delas. Vocês lembram, só para fecharmos, essa já é a nossa última tela, daquele exemplo que já dei 1 milhão de vezes, mas que cabe muito aqui, que é o exemplo da estátua em cima da mesinha. Você coloca uma estátua em cima de uma mesinha de 4 pernas, aí coloca um gancho de samambaia no teto, amarra um fio de nylon, prende firmemente essa estátua. Ela depende da mesa? Você corta uma perna, a mesa treme, ela está lá. Corta a segunda, corta as 4 pernas da mesa. A mesa cai e ela está lá, porque ela só pairava sobre a mesa. Mas o ponto de apoio dela está lá em cima. Agora, não coloca fio nenhum, coloca essa estátua em cima da mesa. Corta uma perna, é provável que ela já se espatife. Corta 2, nenhuma resiste. Então, é um ser humano apoiado nas coisas do mundo. Sua vida financeira, sua vida emocional, a opinião que as pessoas têm dele, a sua vida profissional. Aí a vida vem e corta uma perna. A maioria já desmorona aí. Um relacionamento que faliu, um emprego que ele perdeu. Se cortar 2, já era, não fica ninguém de pé. E por que houve homens na história que a vida cortou todas as pernas da mesa dele e eles permaneceram de pé? Talvez porque tivessem um apoio acima, né? E não é difícil você ver homens assim. Vocês viram Sócrates com 70 anos de idade, condenado a beber cicuta e morrer com a dignidade que morreu? Vocês viram Giordano Bruno na Idade Média, condenado a permanecer dentro de um calabouço medieval em condições miseráveis e saía de lá cada vez mais lúcido? De onde esses homens tiravam seu ponto de apoio? A mesa deles não tinha mais nenhuma perna. De onde tiravam? Então, aquele que se prende a coisas mais elevadas, ele se individualiza aqui embaixo. É aí é que tem uma história interessante. Porque se eu não dependo da mesa, a mesa começa a depender de mim. Eu viro o jogo. Como a história não tem poder sobre mim, eu passo a ter poder sobre ela. Aí eu passo a fazer história. Porque eu posso impedir que cortem essas pernas, não por mim, mas porque tem outras pessoas em cima dessa mesa. E eu estou lutando por elas. Mas eu só posso fazer isso porque eu não dependo da mesa. Porque se eu depender, eu não tenho poder sobre ela. Entendem isso? Ao invés de ser produto da história, eu começo a ser produtor, eu viro o jogo. Mas por quê? Porque não dependo. Existe uma frase que eu acho muito forte, mas que nesse momento encaixa muito bem, que diz que os homens individuais escrevem a história. Os homens massa, em geral, nem a leem. Vamos e venhamos. É mais ou menos assim. Um executante inconsciente de condições que não sabe nem quais são. E ainda é rebelde e acha que é dono do seu próprio nariz. E nem sabe exatamente o que é um nariz. Enfim, isso ele vai dizer. A lei de causa e efeito pode te alavancar violentamente para cima. Se você a entende e começa a gerar conscientemente as causas cujos efeitos você quer atingir. Mas senão ela vai te produzir, segundo a massa, segundo o modelo do coletivo. Ele vai fechar dizendo, nada escapa à lei do todo, nem um fio de cabelo. Ele cita essa frase que é baseada numa frase bíblica, né? Não cai um fio de cabelo da cabeça do homem que não seja da vontade de Deus. E diz que realmente é assim, porque um fio de cabelo não é pequeno, nem grande, é uma parte orgânica do universo, que cumpre um propósito de nascer quando tem que nascer, de cair quando tem que cair. O homem também é uma parte orgânica do universo, que deveria cumprir um propósito, de se elevar, de se humanizar no momento que a natureza espera isso dele. Se ele não faz, ele vai obedecer à mecanicidade da massa e vai sair do mundo sem dizer que veio. Todos os homens morrem, mas nem todos vivem. Alguns só sobrevivem. E essa é a ideia da causalidade. Ela vai gerar efeitos conforme a tua capacidade de gerar causas. Mas você não vai escapar dos efeitos produzidos por você ou pela massa. Ou você conduz o teu veículo no volante, lúcido e consciente, ou você está no banco de trás com os olhos vendados. Não, sendo conduzido não sabe por quê e nem para onde, mas parado você não vai ficar. Vai estar submetido à lei de causa e efeito. Ninguém escapa a ela. E tudo aquilo que somos gera frutos. E nós deveríamos escolher que tipo de frutos queremos deixar no mundo. Que tipo de sementes.
Essa é a lei de causa e efeito, dura que só. Mas observem, é muito importante que a gente exerça um pouco de inteligência e escolher dentre. Virar para dentro de nós e ver o que existe em nós que é realmente nosso. E quanto somos executantes inconscientes de um software. Software família, software sociedade, software cultura, o que todo mundo pensa, o que todo mundo faz, o que todo mundo diz. Quanto é ousado parar e pensar, por que isso é assim? Por que eu tenho que pensar dessa forma? Por que tem que sentir dessa forma? O que é isso? Quais são as razões que fazem com que isso seja dessa forma e não de outra? E começar a construir a si mesmo por um ato de vontade fundamentado em princípios. Assim nós começamos a nos tornar realmente operadores da lei da causa e efeito, e não simplesmente obras. Bom, é isso por hoje. Light demais esse capítulo de hoje. Bom, não tem nada complexo de entender, tem difícil de aceitar. Então, tudo é dual, não é? Nosso próximo capítulo, que vai ser o princípio da geração, de generar e gerar. Tá? O princípio do gênero, na verdade, é princípio da geração, porque não é gênero no sentido que nós entendemos hoje em dia. É de generar, é gerar aquilo que dá vida. Então, estamos no nosso fechamento do livro, mais 3 capítulos estamos fechando, eu espero poder tê-los aqui conosco. E não esqueçam, estamos gravando, estamos colocando tudo isso no YouTube, eu espero contar com vocês para divulgação. Tudo isso que colocamos aqui é parte do nosso curso de filosofia, temos uma turma abrindo aqui na Zaçu na quinta-feira, eu espero poder vê-los por aqui, que a gente possa refletir juntos em mais ocasiões.